Olá pessoal, vamos a mais um encontro para falar sobre contabilidade. E nesses encontros aqui a gente vai falar sobre umas ferramentas que a contabilidade disponibiliza e talvez seja a ferramenta mais importante ou aonde ela mais agrega valor à tomada de decisão, que seria a análise dos demonstrativos financeiros. A análise dos demonstrativos financeiros, ela faz parte de um grande quebra-cabeça. Esse grande quebra-cabeça são peças pequenas que você monta para fazer a análise financeira de qualquer empresa. Essa análise financeira com essas peças, ela segue um certo padrão e ela atende um certo público. Vejam só, dois públicos principais, ou únicos, poderíamos até dizer, que seriam o público com olhar externo e o público com olhar interno. Por ser parte de um grande quebra-cabeça, quando eu faço uma análise para um público interno, eu utilizo algumas peças e faço algumas análises em cima dessas peças. Quando eu tenho uma análise voltada para um público externo, da mesma forma, utilizo algumas peças e faço essas análises também. Vejam só, quando eu tenho esses públicos, existem diversas análises, como eu disse para você, com foco para fora ou foco para dentro da empresa. Olhem só alguns exemplos que eu tirei lá do livro de vocês para que vocês possam ver. Quando eu olho para bancos, quando o banco olha para essas pecinhas ou para essas análises financeiras, o banco ele quer saber o quê? Se a empresa tem lucro e se ela pode quitar os seus débitos. Ou seja, se o banco está emprestando dinheiro, ela quer saber se a empresa tem capacidade de quitação. Outro exemplo, governo. O governo quer saber se a empresa tem saúde financeira, se ela pode ser analisada dessa forma e se ela tem capacidade de fornecimento. Para quê? Para efetuar uma concorrência pública. Mais um exemplo. Público investidor. O público investidor vai olhar para dentro das análises financeiras que são feitas em cima das entidades, né, financeiras, das entidades contábeis, as entidades avaliadas pela contabilidade. Ela vai olhar lá para dentro e vai olhar, poxa, posso colocar meu dinheiro nessa empresa? Ela vai retornar para o meu capital algum dinheiro? Então vejam só, são análises financeiras, mas para públicos diferentes. Aconselho a você dar mais uma olhadinha no livro que tem mais exemplos lá. O que eu tenho que respeitar para fazer essa análise financeira? Eu tenho que respeitar algumas etapas. Então, primeira coisa, eu faço o exame das demonstrações financeiras e padronizo elas. Eu não posso analisar coisas diferentes e a gente vai falar sobre isso daí. Coleto os dados, faço o cálculo dos indicadores, que é a parte mais básica da análise financeira, da análise das demonstrações, interpreto, analiso dentro de um ano e ao longo de anos, a gente vai falar sobre isso, comparo os padrões, porque eu tenho que ter padrão ao longo dos anos para efetivamente fazer a comparabilidade, emito os relatórios e aí sim eu dou o pilar para a tomada de decisão. Então a tomada de decisão acaba sendo uma tomada mais coerente. E vejam só, quando eu faço o exame dessas análises ou dessas demonstrações contábeis ou desses indicadores, eu tenho que ser minucioso. Minucioso no sentido de não comparar maçã com laranja, não comparar abacaxi com abacate. Eu tenho que ter uma padronização, elas têm que ter a mesma natureza, elas têm que ser iguais. Eu não posso comparar caixa, um indicador de caixa, com um indicador de estoque, não posso. Não posso comparar um indicador de caixa com um indicador de patrimônio líquido, não posso. Por quê? Porque elas são coisas diferentes. Olhem só, quando eu padronizo, eu deixo sempre numa equação, ou seja, ela sempre estará padronizada e sempre vai fazer a avaliação das mesmas coisas ao longo do tempo. Mas vale lembrar, meus caros, que é preciso sempre acompanhar a legislação tributária, é preciso acompanhar a mudança que existe dentro da própria contabilidade comercial, aquela contabilidade de registro, para que você possa ter uma capacidade de análise perfeita. Ok, pessoal? De uma maneira geral, a introdução seria isso daí. Então, peço que vocês leiam um livro
né? Olhem as dicas que o professor recomendou lá no livro e boa aula a todos. E até o próximo encontro.